Boa noite, gente. Estou só esperando o Cláudio entrar aqui, tá? Pra gente começar. Ah, ouvindo já? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, Cláudio. Ah, agora apareceu. Ah, tá. Não, tá preocupado, tá preocupado. Importante é a voz aqui. Ah, sim. Então, gente, boa noite. A gente vai fazer a live na seguinte maneira. O Cláudio vai introduzir um pouco do que é a indústria 4.0 para todo mundo ficar a par e entender como que é. E depois eu vou fazer algumas perguntas já programadas que a gente tem. E se sobrar um tempinho, eu vou disponibilizar isso tudo para vocês e terem mais perguntas também. Inclusive, tem uma caixinha de perguntas bem aqui, que é uma perguntinha, um pontinho de interrogação. Aí é só vocês mandarem as perguntas por ali, que no final a gente vai ler. Pode começar já, Cláudio. Beleza. Gente, vocês aproveitem também, tá? Aqui a gente está testando algumas tecnologias. Se o som truncar, se tiver imagem ruim, vão dando esse feedback para a gente conseguir corrigir esse voo, esse avião em pleno voo, tá? Por favor, não deixem de dar esse feedback, senão a gente não consegue, a gente não vai conseguir evoluir, tá bom? Mas assim, Laís, obrigado, tá? Obrigado. Eu falo super rápido, gente, então também se eu precisar falar devagar, me avisem, tá? Mas obrigado pelo convite. Eu sei que vocês ficaram meio reticentes do convite, mas agradeço, né? Agradeço mesmo de coração a oportunidade. Eu adoro falar com estudantes de engenharia química e profissionais de engenharia química de uma forma geral, tá? Pessoal, eu vou ser bem didático aqui no que eu vou comentar em A gente que relação à agradece. questão das. Obrigado. Eu vou ser bem didático em relação à questão da indústria 4.0, tá? Como a gente está falando aqui mais com estudantes, tá? Eu vou começar do princípio daquilo que a gente fala como indústria 4.0, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O que é essa revolução industrial ou essa indústria 4.0? Ela é chamada de indústria 4.0 porque é a quarta revolução, né? A gente já estudou, todo mundo estudou lá atrás, há um tempo, a primeira revolução industrial, que é a questão das primeiras máquinas, do vapor, da utilização. Todo mundo estudou isso. Mas depois dela vieram outras revoluções. Veio a segunda revolução industrial, que é a introdução da eletricidade, tá? É pouquinho tempo, isso ali pelo 1900, a introdução da eletricidade na indústria, que começou a acelerar os processos. E a gente também teve a primeira vez que a gente começou a falar sobre processos, sobre aceleração de processos, etc. E tal. Depois veio a terceira revolução industrial, é quando eles começam a colocar robôs, tá? São aquelas imagens que a gente tem de linha de montagem de carros, que são esses primeiros robôs. E agora a gente está realmente passando pela quarta revolução industrial, que é quando esses robôs começam a falar entre si. Eles dizem como eles estão. Né? O que acontece para eles dizerem como eles estão? Eles começam a gerar uma calhamaço de informações, onde a gente vai estudar essas informações para melhor desempenho, melhor eficiência, para fazer o produto mais rápido, para alcançar numa velocidade, num outro custo. Então, a gente vai começar a fazer uma análise dessas informações. Tá? Então, o que a gente tem nessa quarta indústria, né? Nessa quarta revolução industrial? A gente tem, primeiro, máquinas inteligentes e a gente tem um excesso de dados onde a gente faz análise desses dados. Tá? E a partir dessa análise de dados ou dessas tecnologias, começa a surgir uma série de conceitos, tá? Que englobam, que fazem parte desse processo. Então, a gente vai ter coisas tipo Big Data, análise de dados, internet das coisas, coisas mais específicas tipo Digital Twins,
Então, tudo isso são pequenos conceitos que fazem parte da análise de dados da indústria 4.0. Né? E que a gente comentou, é interessante que a gente está sabendo que a gente está passando por ela. Nas outras revoluções as pessoas não percebiam. Essa é a primeira vez que a gente tem consciência. Uma das coisas que eu gosto, tá, de comentar, que eu sei que eu já vi o roteiro aqui da Laís um pouquinho antes, e eu gosto de comentar para vocês, tá? O centro do conceito de indústria 4.0 não é a máquina, tá? Como as pessoas podem imaginar. O centro da discussão da indústria 4.0 é o homem, tá? É a pessoa. Em duas situações, tá? Primeiro, na situação onde a gente vai ser cliente dessas novas tecnologias, dessas inovações. Então, a gente tem uma série de produtos que são voltados para nós. E segundo, sim, existe a discussão da empregabilidade. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso adiante. Mas dentro desse conceito de indústria 4.0, sim, o homem é o centro, é o ator central dessa discussão. Tá? Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Tá bom? Laís, se quiser continuar agora. Ah, nossa, já? Jurava que você ia acabar demorando um pouquinho mais. Não, posso continuar. Então, Cláudio. Eu não quero ocupar todo o tempo com isso. Mas eu posso comentar várias coisas, tá? Que a gente pode falar em relação à indústria 4.0. Live, gente, viu? Essas coisas acontecem quando a gente faz as coisas em tempo real. Tá, voltei. Não, algumas das coisas que eu queria comentar em relação à questão da indústria 4.0. Posso só finalizar mais um pouquinho? Pode, à vontade. Tá? Então, eu quero, que nem eu falei, eu quero comentar e quero ser bastante didático, tá? E não quero encher vocês de conceitos, senão as pessoas ficam um pouco cansadas, tá? Alguma das coisas que vocês têm que entender também dessa questão da indústria 4.0 é a questão forte da conectividade, né? A gente está falando aqui em relação a um celular, tá? Então, o que acontece com a chegada do celular? A gente consome informação em tempo real e a gente também produz informação em tempo real, tá? E que reflexos isso vai ter no processo? Uma série de tecnologias que a gente está vendo agora, uma série de serviços, elas só conseguem existir por causa da conectividade. Essa live que a gente está fazendo agora, ela só existe por causa da conectividade, né? Agora, uma coisa interessante, tá? Que todo mundo já viu filme de ficção científica, ou já viu desenho de ficção científica. Quando a gente pensa em todos os sistemas que estão conectados hoje na rede, eles são muito poucos. Tá? A gente fala, por exemplo, de geladeira inteligente. De R$ 25.000 uma geladeira. E ela não era uma geladeira inteligente. Tá? Ela era apenas uma geladeira que tinha uma TV conectada. A gente ainda está longe de ter todas as coisas conectadas como a gente imagina. Tá? E isso se reflete também na indústria. Tá? Então também fiquem tranquilos que quando vocês entrarem para a indústria, vocês não vão ver esse futuro tão de ficção científica ainda. Tá? A gente está andando dentro da revolução industrial, mas não estamos lá ainda. Tá? Então fiquem bem tranquilos. Beleza? Eu vou fazer então, Cláudia, a primeira pergunta para você. Aí, dentre elas, a gente vai conversando mais sobre também. Tranquilo. Como você mencionou anteriormente, é a primeira vez que a gente tem consciência desse momento e tudo mais, né? E a gente, entendendo esse cenário que a gente precisa buscar mais qualificação e práticas que sejam as chaves para as novas demandas do mercado e as futuras tendências, quais habilidades e características você acha que o engenheiro químico precisa para se tornar um profissional essencial no futuro? Deixa eu comentar um negócio aqui. Eu vi que a Ludmilla comentou que ainda tem tempo de adaptação. Tem sim, tá, Ludmilla? Para ele ser zero, ele tem que nascer como indústria 4.0. Tá? Quando vocês imaginam um robô, por exemplo, um robô numa linha de automação, ele não consegue
parafusar se duas placas não chegarem exatamente aonde elas deveriam estar. Tá? Um robô não consegue mexer e ajustar as duas placas para saber o parafuso. Tá? Então, isso ainda é impossível. Quando a gente vai ter um produto que é 100% de indústria 4.0, esse processo tem que nascer como uma indústria 4.0, desde o primeiro rascunho de projeto. Tá? Então, tudo que a gente está vendo hoje aqui de indústrias que existem, elas estão se adaptando, mas elas não estão na indústria 4.0. Tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que os processos tradicionais fazem, tá, em relação à indústria 4.0 e o que os processos disruptivos fazem também. Tá? Que são duas coisas que a gente tem que entender que tem uma diferença. Tá? Mas a gente tem tempo de se adaptar sim. Tá? Agora tu me comentou sobre a questão do engenheiro químico. Tá? Primeira coisa, eu quero deixar bem claro que se eu pudesse voltar 30 anos no tempo, hoje eu faria engenharia química exatamente. Eu acho o engenheiro químico, dentro da minha experiência, tá? Já tenho uma experiência bem longa aí dentro da engenharia. Eu me formei já faz 20 anos, tá? Mas eu já trabalho na área já há quase 30, quando eu começo a botar tudo no papel, é muito tempo. O profissional de engenharia química é um dos profissionais mais versáteis que existem. Tá? A forma como um curso de engenharia química ele é proposto, ele leva vocês não só pelo conhecimento técnico, tá? Mas ele leva vocês para pensarem tudo como um processo. Quando a gente entra, para quem está um pouco mais adiantado no curso, eu também não sei como é que está o pessoal aqui em relação ao curso, tá? Mas quando a gente entra quando a gente vai mais adiante, que a gente tem cadeiras tipo operações unitárias ou algumas outras cadeiras mais avançadas, a gente pensa tudo em caixinha, né? Se vocês forem olhar, tudo dentro da engenharia química é uma caixinha que entra algo que sai e algo que talvez aconteça ali dentro, tá? Para mim, essa é a maior habilidade de um engenheiro químico, é conseguir pensar tudo a partir de caixinhas. Tá? A gente tem até uma brincadeira, Cláudio, com esse negócio de caixinha, que a gente fala que em processos é um monte de setinha que vai para uma caixinha e sai da caixinha. Exatamente. É exatamente isso. Só que isso vai ajudar vocês adiante. Tá? O que eu sempre falo assim, dentro da minha experiência, eu trabalho numa área que nem parece de engenharia química. Tá? Talvez quando eu comecei a trabalhar nessa área nem existisse um profissional para essa minha área. Né? Só que, engraçado, os primeiros precursores da análise de dados, do Big Data, são engenheiros químicos. Tá? Porque a gente tinha necessidades muito grandes dentro da indústria. Você imagina uma indústria de processos como, por exemplo, uma petroquímica, a quantidade de dados que tem para você analisar. Né? Então, o que acontece? Os engenheiros químicos começaram a se sair muito bem nessa parte de análise de dados, porque a gente já fazia isso instintivamente, já faz parte do nosso processo. Então, eu acredito realmente assim, que os engenheiros químicos terão muito espaço no futuro. É mais fácil, por exemplo, um engenheiro químico me descrever um transformador que um engenheiro elétrico me descrever um reator. Tá? Eles não têm essa capacidade de abstração. A gente tem. Tá? Então, assim, isso é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. O engenheiro químico vai ter muito espaço no futuro porque vocês são profissionais muito flexíveis e estão sendo treinados para isso. Segundo, tá? Agora, só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tinha anotado para eu não perder a minha linha de raciocínio. Tá? Agora, sim, uma das preocupações que a gente tem quando a gente está na cadeira da faculdade, tá? É em relação ao conhecimento técnico. Tá? A gente tem muita preocupação. Eu vi que depois tem algumas coisas que estava me perguntando em relação à questão da preocupação em relação a que conhecimento técnico adquirido. Conhecimento técnico ele é facilmente adquirível. Tá? Todos vocês estão sendo treinados em capacidades de cálculo de reatores, de mecânica de fluidos, enfim. São características que vocês conseguem serem treinados. Agora, existe todo um outro conjunto de características que vocês têm que começar a observar. Tá? E uma das coisas que eu sempre comento, a gente tem que fazer uma autoanálise daquilo que a gente quer para o futuro. Tá? Vocês têm algumas ideias do que vocês querem para o futuro. Tem alguns colegas de vocês que provavelmente já sabem que querem ir para a carreira acadêmica. Tem alguns que gostariam de trabalhar com pesquisa. Tem alguns que não sabem, mas eles provavelmente gostariam de trabalhar com vendas, que é uma área que absorve muitos engenheiros. E tem gente que quer trabalhar com a indústria. Tá? Tem gente que realmente quer trabalhar com a indústria, quer ser aquele engenheiro que a gente imagina que é um engenheiro de processos. Tá? Uhum. De novo, vocês vão conseguir adquirir todo o conhecimento técnico que vocês precisam. O que vocês precisam desenvolver para se destacar em relação à massa que está vindo e conseguirem sempre correr na frente? São as habilidades de comunicação,
Tá? Vocês precisam realmente serem comunicativos. O engenheiro hoje tem que ser mais criativo. Uma das coisas que eu percebi, os engenheiros chegam na faculdade, eles saem da faculdade e chegam na indústria com baixíssima capacidade de planejamento. Tá? Então, se vocês querem sair na frente, querem se destacar no estágio de vocês, etc. e tal, desenvolvam as habilidades de planejamento. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, não sei se vocês têm no Espírito Santo, mas provavelmente vocês têm alguma coisa parecida com projetos, tá? Talvez essa seja a melhor cadeira que prepare vocês para o mercado, para o que vocês vão enfrentar ali. E a gente não dá muita bola quando a gente está sentado ali. Mas ali vocês fazem planejamento, vocês fazem orçamento, vocês são obrigados a falarem com outros fornecedores. Tá? Então, essas características que são pessoais, desenvolvam elas da melhor forma possível. Tá? E uma outra coisa que eu acho interessantíssima, tá? É a questão de características de empreendedorismo. Tá? Eu estou falando só coisas que são fora da carreira acadêmica. Tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, tá? São características de um bom vendedor, do cara que vai lá e faz, do cara que vai ter a própria indústria. Por que eu falo de empreendedorismo? Hoje a gente fala que o empreendedor é uma coisa até meio ruim, mas a gente tem bons empreendedores no Brasil. Vocês têm aí a Luísa Trajano do Magazine Luiza, poxa, baita empreendedora, né? Perfeitinha. Tudo que ela faz é com muita perfeição. Na era da indústria 4.0, muitos de vocês serão autônomos, gente. Muitos de vocês serão autônomos. Esse emprego, como a gente vê hoje, ele vai cada vez ficar mais raro. Tá? Então, vocês precisam realmente ser empreendedores. Vocês não precisam ser necessariamente, vocês não precisam ser a Luísa Trajano. Tá? Mas muitos de vocês vão poder ter a própria cervejaria, a própria empresa de alimentos, tá? A própria empresa de tecnologia para outros engenheiros. Tá? Hoje o mundo está ficando mais livre. Então, características de empreendedorismo para quem realmente quer, eu acho que vale a pena buscar alguma coisa um pouco fora da faculdade. Tá? Até o que a Yara mencionou aí pra gente agora, o Cláudio. Empreender também é igual a inovar, que é até o Sim. tema central da nossa semana. Olha só que legal. Deixa eu comentar uma coisa que eu não comentei lá no início. Tá? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente pensa sempre, por exemplo, em Uber, né? A gente pensa em Airbnb, a gente pensa muito na indústria de serviços, né? De coisas que só foram possíveis a partir dessas novas tecnologias e da análise de dados. A gente pensa num Facebook que faz análise de dados e consegue ver o comportamento humano. Tá? Agora, quando a gente imagina, a gente olha para o Facebook tem lá 1 bilhão de usuários, né? 20% da população humana usa o Facebook. Quando a gente olha para a massa de dados que eles fazem análise, é uma massa de dados muito, muito pequena. É pequena. A gente acha que é grande, mas ela é pequena. Tá? Pequena quando a gente compara com a realidade do engenheiro químico, tá, gente? E a razão é muito simples, tá? Quando vocês entraram no Facebook, quando eu entrei no Facebook, eu coloquei lá meu nome, minha data de nascimento, talvez meu endereço, eu nem lembro as coisas, mas 4 ou 5 pontos. E a gente entra lá no Facebook uma vez por dia, ou 15 vezes por dia, conforme for, mas vai lá dar um like, etc e tal, então ele vai mais ou menos modelando o teu perfil, tá? Agora, quando a gente passa para uma questão de indústria, a gente está falando numa indústria, vocês pegam um instrumento dentro daquela fábrica, ele está gerando informação de milha em milissegundo. Todo momento ele está mudando. E a gente tem essa quantidade de dados depois que a gente vai ter que fazer análise. Tá? Então, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de análise de dados, tá? Nós da área industrial, tá? Nós da área de processo, nós somos os donos do Big Data. Tá? A gente tem que pegar pelas rédeas desse cavalo e dizer, não, nós somos os pilotos da história do Big Data. Não é Facebook, não é Google, não é Microsoft, não é essa turma que está ganhando dinheiro, somos nós que cuidamos da área de processo. Tá? Hoje, todas essas grandes empresas do mundo.com, tá? Eles estão buscando alternativas para chegarem no nosso conhecimento. Eles precisam de tecnologias, eles precisam de entendimento de como uma empresa funciona, de como uma indústria funciona. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre tenho falado para as pessoas, nós não podemos perder o protagonismo, porque senão essa turma lá eles vão começar a desenvolver soluções. Não, quem tem que desenvolver soluções somos nós. E para desenvolvimento de soluções, tu vai ter uma solução de manutenção, tu vai ter uma solução de eficiência energética, tu vai ter um cara que vai fazer algum algoritmo diferente para a malha de controles. Tudo isso são empreendedores que vão surgir ao longo
dessa carreira de vocês. Tenho certeza que a gente vai ter uma série de empreendedores aqui pela frente. Tá bom? Show. Você falou muito das técnicas que a gente consegue absorver dentro da faculdade também e fora. Tem algumas ferramentas que você acha que a gente realmente deve investir, tipo, agora, que vão agregar a curto prazo pra gente, por exemplo? Sim, sempre tem. Tá? Vamos lá, gente. Quando eu me formei, tá, há 20 anos, o que a gente fazia quando a gente ia fazer uma análise de dados? Tá? A gente pegava, a gente ia com a pranchetinha e ficava anotando informações. Eu chegava com as informações, colocava numa planilha Excel e passava um mês para montar aquele relatório. Essa era a minha realidade. Tá? Vocês vão chegar hoje dentro de uma indústria, essa planilha Excel, esse conjunto de dados, ele já vem pronto para vocês. Vocês vão ter que passar mais tempo buscando algumas aplicações para análise desses dados. Tá? Então, tudo que vocês puderem fazer agora de conhecimento técnico em cima do que a gente chama de análise de dados vai agregar. Então, quem gosta de programação, gente, vale a pena fazer um pouquinho de Python aí, quem gosta de programação. Tá? Para quem não gosta de programação e gosta de inovação, por exemplo, a gente está falando, vale a pena fazer cursos do que é Indústria 4.0. Vale a pena fazer cursos do que é IoT. Vale a pena entender um pouquinho sobre redes de comunicação. Tá? Não precisa ser um conhecimento muito profundo, porque vocês estão começando agora na carreira e alguns de vocês imaginam alguma coisa e vão para o outro lado. Tá? Mas vale a pena adquirir alguns desses conhecimentos técnicos voltados para essas novas tecnologias. Tá? Então vale a pena, sei lá, entender um pouco sobre segurança de dados, vale a pena entender, que nem eu falei, de programação. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui diferente, tá? Tá. Isso que eu comentei também, assim, a gente, vale para quem quer ir para a área industrial, tá? Não tem nada de errado se alguém aqui quiser ir depois para a área de pesquisa pura ou para a área acadêmica, né? Então, eu estou falando de algumas coisas que vocês podem adquirir. E tem uma outra coisa, tá, Laís, que eu tenho observado, tá? Não sei se a gente vai falar isso mais adiante, mas uma coisa que eu observei nas últimas 2 ou 3 semanas, que línguas, tá, voltaram para o centro de atenção, tá? Então, se hoje vocês não têm muita certeza do que vocês querem ser na indústria, eu diria para investir na parte de línguas, tá? E eu vou explicar o porquê. Assim como vocês hoje, a geração de vocês tem mais acesso e é super incomum ter uma pessoa que não tenha pelo menos uma noção de inglês, tá? Essa é a realidade de boa parte dos estudantes, tá? Não achem que, por exemplo, no sul da Europa, ou no Canadá, ou, sei lá, no norte da Europa, tenham tantas pessoas assim que tenham essa habilidade do inglês como vocês imaginam, tá? Se vocês souberem língua, isso já é um diferencial, tá? Vocês vão precisar. Agora, toda língua que vocês conseguirem aprender, tá, vai ser mais uma bandeirinha ali na frente para vocês. Então, aproveitem que vocês estão dentro da universidade. A universidade oferece alguns programas para estudar espanhol, para estudar italiano, para estudar francês, e vão estudar na medida do possível, tá? Realmente isso vai ser uma ferramenta de diferenciação de vocês ali para frente. Eu participei de um debate agora, recentemente, tá? De uma mesa que era para ser internacional, e nós tínhamos que nos comunicar a partir das pessoas da mesa, porque o mediador não conseguia falar inglês, né? Então, foi bastante engraçado, porque hora tinha algumas pessoas falando em espanhol, outras horas tinham pessoas falando inglês, outra hora tinham pessoas falando em francês, que era a língua oficial do debate. Então, eu percebi que realmente essa realidade que a gente imagina que os outros países sejam melhor ou que as outras pessoas estejam na nossa frente, não é bem assim, tá? Então, vale a pena investir um pouquinho em línguas, tá? Eu estou só pensando nas coisas que não são puramente técnicas, tá? Aliás, Sim, sim. Puramente acadêmicas. Essa questão de línguas, eu realmente acho ela muito pertinente. Eu acho que se a gente não souber pelo menos um inglês no mercado de trabalho, é complicado arrumar uma vaga hoje em dia. E, infelizmente, é isso, né? Você tem que saber inglês e mais ainda. Olha só, eu tinha anotado aqui, se alguém quiser anotar algumas coisas que eu acho interessante que vocês... Anotei aqui
7 coisas que eu acho interessante estudar, tá? Internet das coisas, tá? Depois eu vou explicar onde que a gente consegue estudar isso. Programação, se alguém gosta, tá? Em Python e Linux, vale a pena, tá? Toda a parte de análise de dados, que vocês conseguirem entender sobre análise de dados, data mining, entendam esses conceitos, vão atrás e procurem. Uma das coisas mais interessantes que está acontecendo agora na indústria é o que eles chamam de Digital Twins. Tá? Digital Twins nada mais Digital Twins nada mais é do que você simular uma fábrica ou simular um equipamento, tá, em 3D, você conseguir entrar dentro dele, você conseguir simular o processo e entender o que vai acontecer no processo, sem precisar fazer isso na realidade, na nossa realidade. Então, por isso que a gente chama de gêmeo digital. Tá? É uma tecnologia super interessante e vale a pena conhecer. Tá? Eu falei de empreendedorismo, eu sempre acho o empreendedorismo uma coisa muito interessante. Tá? Planejamento e gerenciamento, que são cadeiras que vocês vão conseguir entender um pouquinho na parte de projetos. Prestem bastante atenção. E línguas. Tá? Eu acho que são esses são 7 grandes grupos que eu aconselharia vocês a dominarem um pouco mais. Tá bom? Show. Mais uma coisinha. Na sua opinião, o que você acha que as instituições de ensino superior podem fazer para auxiliar os jovens graduandos a se preparar para o mercado de trabalho? Tá. A gente tem, não sei se a gente tem professores aqui, tá? Já vi que o pessoal da Equacione aqui da empresa Júnior entrou. Eu ia citar eles também, porque eu fui olhar algumas coisas em relação à realidade de vocês, né? Eu queria dar conselhos que são aderentes à realidade de vocês, tá? A primeira coisa que eu vejo, tá? E daí, Laís, fica a questão central. Existe um distanciamento, tá? Principalmente das federais, tá? das universidades federais, da questão da indústria, tá? Do processo, etc. E tal. Isso já existia há 20 anos e isso ainda continua sendo uma realidade hoje. Tá? Infelizmente, tá? Muitos professores eles acabam achando que é um pecado. Tem professores aqui, mas é a verdade, tá? Mas me perdoem se não for a realidade. Agora a pergunta foi o que eu acredito que a universidade possa fazer para melhorar a empregabilidade das pessoas, tá? Inclusive, a gente tem até a Yara e a Mariana aí. A Yara é orientadora da Equacione, que você mencionou, e a Mariana é nossa orientadora da semana. Que legal, ótimo. Então, eu não sou pedagogo, tá? Eu vou dar sugestões aqui, são coisas que eu tenho observado, porque isso é uma pergunta constante das pessoas, né? Empregabilidade, como é que a universidade pode ajudar, tá? Mas o que eu vejo, tá? O que eu vejo? A gente tem que se basear hoje numa análise de dados boas, tá? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês agora. Tem um artigo que eu li várias vezes, ele tem várias versões dele, mas teve um matemático famoso que foi fazer um estudo dos aviões quando eles eram alvejados na Segunda Guerra, tá? E eles fizeram todo um estudo para ver aonde para reforçar esses aviões, para que quando esses aviões fossem para campo eles continuassem voltando. Aí teve um matemático que foi inteligente e ele olhou e disse assim, cara, eu não tenho que fazer o estudo dos aviões que voltaram, eu tenho que fazer o estudo dos aviões que estão caindo, porque o meu objetivo é fazer menos avião cair, não é continuar com que os mesmos que estavam voltando continuassem voltando, tá? Então o que ele fez? Ele disse, não, meu problema não é reforçar onde esses aviões estão voltando, eu tenho que reforçar aonde teoricamente esses aviões não estão levando tiro para fazer uma máquina mais estável. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem que fazer análise de dados, dos dados corretos. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem hoje de universidades de ponta no Brasil e que talvez elas estejam fazendo diferente da Universidade do Espírito Santo? Tá? Quando a gente vai falar para a área técnica, para a nossa área de engenharia, todo mundo vai olhar para a Poli e Unicamp. Tá? Só que, claro, Poli e Unicamp é uma coisa muito difícil porque tem verbas, tem outras questões que vocês não vão conseguir mudar como alunos ou os professores diretamente não vão conseguir mudar na realidade deles. Mas uma coisa que é certa, tá? Tanto a Poli quanto a Unicamp, eles têm um contato muito maior com o ex-aluno.
Tá? Um ex-aluno. As pessoas que saíram dali, elas continuam atuantes dentro da universidade. Tá? A maior escola de negócios do Brasil, que é a FGV, tá? Ela tem uma comunidade de ex-alunos que eles chamam de alumni, tá? E esses alunos, eles ficam dando recados de como o mercado está. Eles ajudam os alunos que estão na graduação, como que eles vão voltar, o que o mercado está precisando. Então, eles são atuantes dentro dessa comunidade. Então, a primeira coisa que eu diria para a Universidade Federal, de uma forma geral, existe uma massa de ex-alunos, de formandos, etc. e tal, que eles estão dispostos a investir dentro da universidade. Então, vale a pena hoje, uma das coisas que eu acho mais interessante é criar esse conselho de ex-alunos. Eu sou filho de Universidade Federal, tá? Mas eu não faço parte de nenhum comitê de ex-alunos da Universidade Federal. Eu fui depois fazer a especialização na FGV e eu faço parte do comitê de ex-alunos da FGV do meu grupo. O pessoal agora estava fazendo desenho de respirador feito por uma impressora 3D, tá? Eu faço parte do grupo de tecnologia do INSPER, que é uma outra escola de negócios. Então, a Universidade Federal, existe uma série de ex-alunos que são gratos à formação, mas que poderiam contribuir. Então, uma das coisas que eu digo assim, que os professores poderiam fazer para vocês é conseguir juntar essa comunidade. Tá? É conseguir juntar essa comunidade e fazer discussões constantes e trazer essas pessoas para dentro. Tá? Isso vai ajudar muito na formação de vocês, isso vai ajudar vocês a entenderem aonde que está sobrando vaga, está precisando de gente, vai aumentar a parte de contato com vocês. Então, isso é uma forma. Tá? A outra coisa que eu tinha achado interessantíssimo e que a universidade pode ajudar, que é a fomentação da empresa júnior. Tá? Eu entrei na parte lá da página da empresa júnior de vocês, eu acho que está muito bacana. Tá? Eu acho que está muito bacana. Tem algumas coisas para melhorar? Tem. Tá? E a universidade pode ajudar vocês no sentido de novo. Vocês têm, por exemplo, no campo de vocês têm psicologia, por exemplo. Mas eu acho que vale a pena Não. fazer. Não tem? Aí isso já é uma pena. Mas tem pedagogia, alguma coisa nesse sentido? Não. Não sei se no campo de vocês tem. No nosso campus a gente tem bastante licenciaturas e acho que demais, assim. Que a gente chegaria mais perto dessa área, acho que é farmácia. É. Eu acho que Farmácia e vale a medicina pena. veterinária, então. Então isso é uma pena, porque o que acontece, o que falta ali para a empresa júnior, pelo que eu pude olhar por cima, tá? Falta justamente como ela aprender como vai se vender para o mercado. Né? Falta aprender, vai se vender para o mercado. É muito difícil bater na porta de uma empresa e vender um projeto. É muito difícil. Tá? Então, só que daí, por isso que eu perguntei se você tinha algum tipo de apoio, porque tu consegue identificar quem são os talentos naturais dali. Né? Tu consegue identificar quem são os talentos de liderança, quem é o cara que vai conseguir ter essa coragem de bater na porta de uma empresa e oferecer o projeto de vocês. E a empresa júnior é um baita de um laboratório. Tá? Então, vale a pena realmente investir pesado. Tá? Eu gostei da página do Facebook. Tá? A página oficial lá da Equacione tem que melhorar um pouquinho. Tá? Porque a gente não vai procurar projetos no Facebook, a gente vai procurar na página oficial deles. Então, eu diria assim, hoje o que a universidade pode fazer? Entender o que são essas tecnologias do futuro, buscar profissionais que nem eu, que estão dispostos a ajudar, e ajudar a fazer um curso de extensão, fazer um curso de verão, etc. e tal. Amanhã, gente, eu vou dar uma aula de 1h30 para uma universidade que fica nos Estados Unidos. Tá? Eles vieram e me pediram para fazer uma aula de indústria 4.0, beleza. Quantos profissionais que nem eu estão dispostos a fazer isso? Conseguem fazer, né? Conseguem montar. E não estou cobrando, não estou nada, é só uma questão de conseguir ajudar essas pessoas. Então, montar esse currículo. Formar um comitê de ex-alunos, entender, buscar quem são essas pessoas. Tá? Isso é um negócio bem bacana da minha carreira, eu adoro fazer esse trabalho, porque saem muitas coisas interessantes. E investir na empresa júnior, tá? Então, acho que são esses 3 itens que eu diria para vocês nesse momento. Inclusive, a gente tem até alguns ex-alunos aqui que eu já vi comentando, assistindo a live. Se vocês quiserem já ir procurando as coordenações aí, ajudando a gente nessa. Não, beleza. E assim, eu já falei quando eu estava no passado aí, estou super disposto, tá? A gente pode organizar, eu também não sou o dono da verdade, mas eu estou falando de questões de observação, né? Coisas que a gente vê no dia a dia. Tá bom? Sim. Ô, Cláudio, botando agora na nossa pauta
atual, vamos dizer assim, Tá. com essa questão do coronavírus, Covid-19, né? O mercado de trabalho ele sofreu muita mudança, né? E aí eu quero saber quais são esses desafios que o engenheiro vai enfrentar em breve. E também o Gente, que que você acha que esse momento impactou no mercado de trabalho? gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não existia empresa que estivesse preparada no Brasil para o que a gente está vivendo agora. Não existia. Tá? Sim. A gente já vem falando, tá? A gente já vem falando há muito tempo em trabalho à distância, home working, etc. e tal, porque hoje a nossa rotina é muito corrida, tá? Todo mundo tem rotina corrida, né? Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem rotina corrida, e a gente precisa trabalhar em casa e a gente precisa trabalhar fora de casa, tá? Só que as empresas, de uma forma geral, elas não se prepararam para esse momento por uma questão cultural, tá? Todo mundo acha que quando o profissional está em casa ele não está trabalhando, tá? Eu mesmo precisei mudar esse conceito meu, tá? Porque uma das coisas que eu observei é que trabalhando de casa eu fico muito mais concentrado. Quando eu estou no escritório, eu estou conversando com outras pessoas, então a concentração aumenta. Então a gente precisa mudar culturalmente essa ideia de que o profissional em casa não está trabalhando. Não, eles estão trabalhando. Tá? Uma outra questão assim, que ficou muito evidente, pelo menos na minha experiência, o trabalho ficou extremamente participativo. As pessoas não só estão trabalhando, como as pessoas estão querendo mostrar que estão trabalhando. Tá? Então a gente precisa realmente entender que o profissional em casa ele é produtivo. Tá? Agora, sobre as questões de adaptação, né, que aconteceram, as empresas também não estavam preparadas para a demanda de internet. Tá? Vocês devem ter percebido em casa que a internet. É verdade, verdade. Eu também estou trabalhando bem mais em casa do que eu trabalhava na empresa. Concordo. Vocês devem ter percebido que a nossa internet começou a falhar mais durante o dia. Antes não falhava tanto. Então, existe uma questão de infraestrutura que está comentado. Outra questão interessante, tá? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de legislação. A gente sempre esbarra em legislação, legislação, legislação. Tá? Então, a legislação para home working ela é bastante complexa. As empresas não queriam entrar nessa discussão e elas foram obrigadas a entrar nessa discussão, tá? De rever contratos de trabalho onde precisariam prever a questão do home working. Tá? Mas agora o home working eu acho que ele veio para ficar. Tá? As lives que a gente está fazendo, elas vieram para ficar, porque a gente está mostrando que é possível. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que observar também, Laís, é a questão de como a indústria vai se comportar em relação a esse nosso novo perfil. Uhum. Tá? Ao mesmo tempo que a gente viu muitas empresas demitindo por baixa demanda, indústria automobilística, por exemplo, ninguém vai comprar carro agora, é uma realidade, ninguém vai comprar carro. A gente não está usando carro, ou pelo menos a gente não deveria estar usando tanto carro. Ninguém vai Né? comprar carro, ninguém vai fazer evento, né? Tem algumas coisas mudaram, tá? Então, e Uhum. algumas coisas as pessoas vão reobservar, tá? Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma série de outras empresas que se tornaram mais necessárias. Tá? A gente pode falar da parte do delivery aí, né, que se tornou a queridinha dos olhos, mas se a gente for pensar para a indústria, a parte da indústria de alimentos não podia parar. Quem trabalha com alimentos começou a trabalhar muito mais. Sim. Tá? Quem trabalha com papel e celulose começou a trabalhar muito mais, porque a gente também, trabalhando de casa, a gente começou a pedir mais embalagem. Quem trabalha com polímeros começou a trabalhar mais, tá? Porque tu precisa também fazer embalagem para essas pessoas. A indústria alimentícia, de uma forma geral, né? A própria parte de bebidas. Então, a gente tem que olhar para esses exemplos, tá? Porque o home working agora ele vai ser uma realidade. Tá? A gente precisava disso para quebrar esse estigma de que as pessoas não trabalham em casa. Isso está quebrado. Isso não vai voltar mais. Tá? A gente vai ter uma certa queda de demanda por outros produtos. Né? Eu, particularmente, tipo assim, por exemplo, hoje eu não investiria não investiria talvez numa loja de roupas. Né? Porque acho que as pessoas agora em casa, talvez a gente vá consumir menos roupas. E a gente tem que entender quais são esses itens que vão ter um maior ou menor consumo e apostar neles.
Tá bom? Uhum. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra coisa. E voltando para aquela questão, tá? Só fazendo uma conexão com o que eu tinha falado para vocês, a questão das línguas, tá? A nossa concorrência por emprego também vai ser global, né, gente? A Sim, com gente esse tem que negócio pensar de um home pouquinho. office. A gente tem que pensar nisso, tá? Então, quando a gente fala, quando eu posso estar sentado na minha casa fazendo o meu trabalho aqui em São Paulo, eu posso estar sentado em Vitória, tranquilamente, fazendo o meu trabalho. Né? Ou eu posso estar na China, ou eu posso estar nos Estados Unidos. Então a gente vai ter concorrência global sim de trabalho. Tá? Então pensem de novo com carinho nas questões de línguas. Tá bom? Sim. É, Diante do fato que o nosso campus em Alegre ele é tão distante da parte, de toda a vivência da empresa e tudo mais, como você acha que a gente pode se preparar mais para o trabalho? Eu sei que você está falando muito de home office também, só que o trabalho presencial, muito provavelmente, ele ainda vai continuar com bastante força, porque querendo ou não, ainda vai ter muitos que vão ter preconceito com o trabalho de casa. Eu queria saber Verdade. dicas para gente, porque o nosso campus em Alegre ele é totalmente rural. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Agora cortou. Eu não sei se foi a minha internet. Alguém consegue dizer se fui eu que cortei ou se foi a Laís que cortou? Vocês estão me ouvindo Pois bem? Alguém? a bateria ele deu um cortezinho, aí eu vou Ah, tentar. tá. Ah, tá, tá. Não, é porque eu tava ouvindo truncado e não sabia se era eu ou não. Tá? Vamos lá. O que que acontece, Laís? Aonde que fica Alegre mesmo? Alegre é perto de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Tá, Santo. beleza, beleza. Tá, vamos lá, olha só. O que que acontece? Realmente vocês estão numa zona bem complicada, né? Para a engenharia química em si, né? Então, quando eu comentei da questão, por exemplo, do empreendedorismo, gente, vai ser essencial para vocês, tá? Vai ser essencial para vocês a questão do empreendedorismo para muitos de vocês que não querem seguir a carreira acadêmica. Agora, segundo, algumas coisas que eu poderia dar de dicas para vocês, tá? Tem gente que está participando da empresa júnior, isso eu acho ótimo. Mas hoje tem duas plataformas, tá? Muito usadas em relação a onde a gente vai buscar profissionais, tá, Laís? Então, vocês podem começar a aproveitar esse tempo que vocês têm agora, mais para o final da faculdade, para conseguir entender quais são essas plataformas, tá? Primeiro, se alguém vai querer seguir carreira acadêmica, tá? Já sabe o que é um currículo Lattes certinho. Porque ali vocês vão conseguir já começar a colocar dados de como é a carreira acadêmica de vocês. Claro que vocês não vão ter muita coisa para entrar ali, mas isso já começa a formar vocês vão começando a entender como funciona essa ferramenta. Para quem não tem, para quem não quer seguir a carreira acadêmica, gente, se vocês não têm LinkedIn, já deviam ter, tá? O tempo que vocês têm hoje para conseguir entender entrar no LinkedIn, vocês vão começar lá. Estou procurando vagas de estágio. Alguém vai procurar vocês? Talvez não. Tá? Mas daí vocês vão começar a olhar nessa ferramenta e começar a entender como essa ferramenta funciona. Quando alguém vai buscar profissionais nessa grande rede, é uma grande rede de banco de dados. O que a gente procura? Eu quero uma pessoa que entenda de internet das coisas. E ele começa a filtrar. Começa a filtrar, começa a filtrar. Então eu diria para vocês que estão longe, tenham um LinkedIn em dia, comecem a colocar quais são os assuntos de interesse. Vocês vão ver que é que nem um Facebook, tá? Vocês estão colocando lá. O meu interesse é a internet das coisas. O meu interesse é em equitação. Não sei, gente. Eu não sei quais são os interesses de vocês. Mas comecem a colocar aquilo ali. Entendam que é uma rede profissional. Tá? Então não é para colocar GIF, não é para colocar isso. Mas entendam que é uma rede profissional e comecem a marcar quais são os interesses de vocês. Tá? Comecem a seguir quais são as empresas que vocês gostariam, que vocês admiram, né? Vocês têm sonhos hoje de trabalhar. Eu, quando me formei, eu tinha muito interesse em trabalhar em petroquímica, sempre foi a minha área, tá? Então, eu fui trabalhar em áreas petroquímicas. Mas vocês comecem a seguir essas empresas da área que vocês... Alguém está colocando ali, LinkedIn é tudo, legal. Comecem a seguir essas empresas que vocês gostariam de trabalhar, tá? Outra coisa que seria interessante, tá? Não achem ruim, muitos de vocês vão trabalhar na parte de indústria de serviços, tá? E como serviço, eu digo serviços para engenharia química. Descubram quem são essas empresas, tá? E comecem a segui-las. Então, a melhor dica que eu tenham para vocês é tenham um LinkedIn em dia,
Quem tiver na empresa júnior já está saindo na frente, tá? Concordo com quem disse, tá? Engenharia química é um profissional muito desejado no mercado. Vocês só precisam ter visibilidade, a gente só precisa enxergar vocês. E para enxergar hoje, a melhor ferramenta que vocês têm é o LinkedIn. Tá? Então, vale a pena vocês colocarem, vocês fazerem esse trabalho, esse esforço, e tem um LinkedIn bem atualizado em termos de interesses. E vocês vão ver que as pessoas vão começar a encontrar vocês indiretamente. Tá? E com essa história do home office, por exemplo, a gente estava falando, quem disse que uma empresa grande de serviços que trabalha com projetos de BH não vai querer ter alguém do Espírito Santo trabalhando no time dele? Tá? A gente tem eu tenho uma pessoa que mora, uma pessoa no meu time que mora em... fugiu agora o nome da cidade. A cidade que é do lado de Vitória. Ele não mora em Vitória, ele mora na cidade do lado de Vitória. Não é Vila Velha, tá, gente? Não é Vila Velha. É uma outra ali que fica na Grande Vitória. E ele foi trabalhar de casa. Né? Então, e como que a gente encontrou ele? Pela rede. A gente começou a buscar o perfil do que a gente queria e a gente encontrou ele. Ele queria trabalhar no home office, queria trabalhar de casa. Então, tem algumas possibilidades, tá? Tem algumas possibilidades. Então, o melhor conselho que eu daria para vocês hoje é deixem o LinkedIn de vocês em dia. Tá bom? Alguém já gostou da Grande Vitória? As opções que eu queria te dar era Serra, Desculpa? Terra. Cortou, Laís. Gente, é o nome da papeleira ali, aquela cidade da papeleira. Me fugiu o nome. Não é. Eu tô com Araucária na cabeça. Não é Araucária. Daqui a pouco me vem o nome da cidade, tá? Não é Serra também. Serra eu conheço. Daqui a pouco me vem o nome da cidade. Gente. Aracruz. Lembrei. Eu sabia que eu ia lembrar. Alguém lembrou Aracruz. Isso, gente. Aracruz. Tá? Nossa, eu pensei que a gente ia ter... Eu falei que a gente ia falar 20 minutos e a gente já está 47. Olha, o pessoal está interessado. Fazer a última pergunta para depois... Uma das características da indústria 4.0 é a velocidade e a eficiência transmitida as informações de todos os setores. Diante de tanta informação disposta hoje na internet, seja em redes sociais, sites de notícias e tudo mais, como você recomenda a gente usar de forma mais eficaz a busca dessas informações, além de como filtrar conteúdo relevante, que em tese seria desperdício de tempo para essas pessoas? Tá. Primeira coisa, tá? Nada vai evitar vocês de desperdiçarem a quantidade de informação que tem, ela é muito grande, né? Mas eu acho que a gente pode dar uma bela de uma filtrada para onde vocês podem começar, tá? Seria lindo, seria incrível se a gente conseguisse ter acesso, se todo mundo conseguisse ter acesso a MIT, Columbia, essas universidades super de ponta, mas a gente tem que ver que a nossa realidade financeira não permite que a gente tenha acesso. Hoje, todas as grandes universidades ou todos os grandes cursos, existe a possibilidade de fazer EAD, tá? Existe a possibilidade de fazer ensino à distância. Mas agora, para vocês que estão começando, tá? O que eu diria para vocês, tá? A primeira coisa é, saindo daqui, tem uma coisa que é chamada TEDx, TED Talks, tá? Vocês acham no... É TED mesmo, TED. Procurem no YouTube, vocês vão achar. Tá? Esses TEDs, vocês vão colocar lá, esses TEDs são profissionais que são convidados para dar palestras rápidas. São palestras de 10 a no máximo 15 minutos. Tá? Então vocês começam a pesquisar esses profissionais. Todos os profissionais no mundo inteiro que já foram convidados para dar uma palestra aqui são profissionais altamente gabaritados. Tem coisas bem interessantes, tá, gente? Tem assim até de postura como a gente vai fazer uma entrevista. Tem TED para isso. Tá? Então, eu diria ali que é um belo começo, tá? Um belo começo para vocês começarem a filtrar a informação. Tá? A gente já saiu da parte do TED, a gente começa a ir
a gente já conseguiu filtrar mais ou menos, poxa, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, isso é chato, isso não é. A gente pode começar a buscar alguns, isso falando da área de tecnologia, tá? Vocês podem começar a buscar alguns podcasts, tá? Tem depois, Laís, eu não sei se a gente tem como, eu posso depois passar isso por lista e tu pode divulgar para o pessoal, tá? A gente pode fazer uma coisinha para divulgar, tá? Tá? Mas tem um podcast brasileiro que eu recomendo muito, que ele é chamado hipsters.tech, tá? Hipsters mesmo, H-I-P, hipsters, né? H-I-P-S-T-R-S, tá? Hipsters.tech. Ali eles têm mais de 100 podcasts gravados e vocês vão começar a ver coisas bem interessantes, tá? E eles sempre convidam algumas empresas para falar, então eles falam como é a gestão de dados na Natura, umas coisas bem legais, vale a pena ouvi-los, tá? Então isso eu estou falando para coisas bem para a área de vocês, tá? YouTube e Spotify. Depois disso a gente começa a seguir algumas empresas que são interessantes, tá? Que são consagradas nessa área de ensino, tá? Ontem eu olhei, tem aquele Udemy, tá? Todos os cursos que tem na Udemy também são legais, tá? Tem cursos gratuitos que são interessantes. E vocês podem procurar algum desses cursos que eu comentei, tipo Python. Tem Python gratuito, tem Python pago, tá? Tem cursos de línguas gratuitos, cursos de línguas pagos, ali são interessantes, tá? E também, tá? Como eu falei para vocês seguirem uma série de coisas tem mais um aqui. Senai. Senai é uma outra fonte de conhecimento bem interessante. Senai também tem EAD, também tem palestras gratuitas, tá? E vale a pena vocês irem primeiro para o que é gratuito, para vocês começarem a filtrar o conhecimento de vocês, tá? E também vocês podem seguir essas grandes empresas que são de tecnologia. Sigam uma Siemens do LinkedIn. A Siemens vive colocando cursos gratuitos. Uma SAP, tá? Claro que vocês não vão entender todas agora, que eu vou comentar, porque não faz parte da realidade de vocês, tá? Mas alguém colocou ali Senai, que adora Senai. Todas essas empresas que eles chamam de sistema S, né? Senai, Senac e SESI, são excelentes, tá? Tudo que eles fazem é realmente muito, muito bom. Vale a pena olhar. Mas quando vocês entrarem no LinkedIn e começarem a seguir essas empresas, tá? Vocês sigam sempre essas empresas que são grandes primeiro, tá? GE, Siemens, vocês vão conhecer outras tipo Emerson, algumas que não são tão conhecidas de vocês vão ficar curiosos. E essas empresas, elas fornecem muitos cursos gratuitos, tá? Comecem a observar, por exemplo, para quem quer trabalhar com papel e celulose, né? Entrem no site da Suzano, tá? Entrou no site da Suzano, vocês vão olhar lá uma série de artigos da Suzano e a Suzano está colocando, poxa, a Suzano está dizendo, a gente está fazendo projeto com Radix. Quem é Radix? Vamos atrás, vamos buscar quem é Radix. Eu estou fazendo projeto com quem é a Accenture. Poxa, vamos atrás quem é Accenture. Essas informações estão todas no LinkedIn. E comecem a seguir essas empresas primeiro. Tá? Depois que vocês já conseguiram ter uma base, alguém vai querer dar um recadinho depois pela PEC, tá? Depois que vocês conseguiram já ter uma base, vocês vão começar a seguir outras empresas, talvez outras empresas menores que tenham um conhecimento bem interessante, tá? Então, assim, a BINC, eu esqueci, só quero citar mais essa, tá? A BINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Eu tenho feito todos os cursos que eles fornecem, tá? São cursos gratuitos também. Tem palestras, eu sei que se vocês entrarem na palestra, vocês vão ficar meio perdidos, mas depois me mandem um recado aí que eu explico para vocês pelo Instagram o que eles estavam explicando. Podem mandar, não tem problema nenhum, que eu respondo de boa. Mas vale a pena você seguir essas empresas. Depois eu vou te passar uma lista, tá, de sugestões para quem vai entrar no Instagram, no LinkedIn, e começar a seguir essas empresas por lá. Tá? Isso vale depois também para a empresa júnior, tá, gente? Eu acho que vale a pena a gente seguir pela empresa júnior. Tem uma pessoa que quer dar um recado, mas então, para ela dar o recado, eu vou ter que sair. Mas antes de eu sair, eu só queria dizer uma coisinha para vocês, tá? O seguinte, o meu objetivo, tá? O profissional de engenharia química tem muito pouco. Se formam pouquíssimos engenheiros químicos. Eu acho que engenharia química é o curso mais interessante que tem. Não tem como sair. Eu fiz outras formações depois, eu fiz formação em economia, tá? Porque eu queria buscar alguma coisa em relação à economia. Tá? Então foi interessante a gente
trazer esse lado econômico para dentro da carreira de engenharia química, mas eu acho que o profissional é muito versátil. E eu sei que vocês estão sentados aí preocupados, tá? Preocupados com a empregabilidade, mas vocês têm uma empregabilidade grande no mercado. Esse ano é um ano muito atípico, tá, gente? É um ano bem complicado. Eu queria dar um recado para os professores, tá? Que eu acho que depois vale a pena a gente conversar. Na minha opinião, a melhor universidade que eu conheço, tá? Fora essas duas grandes que eu citei, a Unicamp e a Poli, tá? Tem uma universidade que está fazendo um trabalho maravilhoso em relação à gestão de alunos, em relação à empresa júnior, e está conseguindo colocar os profissionais deles no mercado. Eles ficam numa zona super complicada, que é o pessoal de Campina Grande. Tá? Gente, Campina Grande fica no interior da Paraíba. Tá? É uma zona bem complicada. E lá, eu já fui várias vezes para lá, convite deles, e não vou conseguir dizer em percentual, mas todos os alunos deles que a gente treinou para virem trabalhar comigo, eles foram trabalhar em outra empresa, ninguém veio trabalhar comigo. Tá? E justamente assim o que eu vejo, eles têm essa questão da empresa júnior muito forte, tá? E a empresa júnior também começou a trazer para eles contatos bons, e hoje eles levam essas pessoas para fazerem estágio. Tá? Então, vale a pena a gente fazer esse contato com o pessoal de Campina Grande. Tá? Beleza, gente. Eu sei, alguém falou disso para eu não sair, mas eu acho que vale a pena, tá? A live é de vocês, acho que tem que aproveitar que a audiência hoje está boa, tá? Gente, eu sei que o tempo é curto, tá? Qualquer pergunta vocês podem me fazer pelo Instagram, não tem problema. A Laís está com o meu contato, tá? Depois eu vou passar os dados para ela dessas empresas que eu falei. Eu sou super aberto, tá? Eu adoro falar com o estudante, gosto mesmo. Eu acho que a gente tem que observar o que vocês estão vendo para eu conseguir entender a minha empregabilidade, tá? A gente está falando aqui de empregabilidade, tá? Eu também tenho que manter a minha empregabilidade. E quem mantém a empregabilidade de quem está no mercado hoje é o que o jovem quer. Então, vocês mandam. Então, eu preciso realmente entender o que vocês estão demandando para mim, para eu conseguir me manter ativo dentro do mercado. Tá? Então, agradeço também a oportunidade, porque é uma oportunidade de aprendizagem para mim. Tá? Então, não tem problema nenhum. A Ludmila quer mandar alguma coisa. Ela mandou um recado pelo WhatsApp. Se quiser dar o recado antes da gente sair. Agora eu li. Eu vou agradecer muito você, Cláudio, então eu vou deixar ela entrar para dar o último recadinho. Eu Tá quero bom. agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Foi muito gratificante essa conversa, esse bate-papo. Vamos estudar mais possibilidades para planejar mais coisas juntos e eu vou disponibilizar o podcast que você vai me mandar depois para a galera. Tá bom. É Cláudio Miller, tá? Alguém procurou ali a Cláudio Miller. Eu tô acho, com a mesma foto que botou no convite, tá? Igualzinho. Então é fácil de mexer. Ah, tá bom. Tá. Gente, acho que ela vai cair acho que a gente vai cair daqui a pouquinho. Tem quantos minutos ainda? Acho que tem 2 minutos para ela cair. Não sei, ela cai, né? Depois de 59 ela cai, né? Eu acho que sim. Vou desligar aqui para o Ludmila dar um recadinho. Tchau, Cláudio. Tá bom. Obrigada. Beleza. Tchau, gente. Obrigado. Ludmila, você tá pelo celular? Porque pelo celular não tem como... Você tá pelo notebook? Porque pelo notebook não tem como. Ludmila? Vou salvar assim, vou disponibilizar ela em IGTV daqui a pouco. Ludmila, a gente tem mais um minutinho ainda, se você quiser falar. Tem que entrar pelo celular. Gente, vai ficar a tela preta porque eu tô no escuro. Tem mais um minutinho ainda, se você quiser Vou falar bem rapidinho, não vou nem aparecer aqui
E é o seguinte, gente.